Olá pessoal, aqui é o professor Acto. Então nós vamos agora a nossa aula sobre o motor DC, a parte 4. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é definir as constantes que a gente vai utilizar. Então a gente usa o comando define. Vamos pegar o enable 1, o N1, né? E estabelecer a porta dele, foi na porta 2, certo? Vamos também definir a outra constante, define para as entradas INI, né? No caso, em entrada 1, né? Que ficou no pino 3, conforme a gente fez aquela ligação lá. E o outro input, né? Que é o IN2, que a gente chama input 2, que a gente ligou na porta 4, não foi isso? E a gente faz isso a mesma coisa para o motor 2, certo? Vou só copiar aqui para ser mais rápido. Copiar aqui, colar e trocar os parâmetros. Então N2, que é o Enable 2, vai para a porta 5, né? O input 3 vai para a porta 6 e o input 4 vai para a porta 7. Agora a gente vai, aqui no Void Setup, a gente vai colocar o comando pinmode, porque aqui a gente tem que ver que os inputs aqui do CI estão ligados nas portas digitais do Arduino. Então, é o Arduino que está mandando dados aqui para o circuito integrado da ponte H. Então, nesse caso, as portas digitais aqui vão ser portas de saída. Então, por isso que a gente vai fazer aquele comando pinmode, certo? Pinmode. Deixa eu colocar aqui. E aí vamos pegar o Enable 1, N1, né? E vamos estabelecer que ela é saída, certo? Vamos pegar agora para as entradas a mesma coisa, pinmode. Aí só é repetir, né? Como a gente já colocou aqui a entrada input 1 também vai ser output, assim como a entrada 3 pinmode do input 2 vai ser também saída, ok? Output. Aqui basta a gente copiar para fazer para o motor 2 a mesma lógica, certo? Só mudando ali os números. Nesse caso vai ser o Enable 2, que vai no caso aqui, habilitar, né? A ponte H, e a gente vai colocar o N2, que é output, o In3 também, que é output, e o input 4, que também é saída, output. Então a gente determinou aí os pins. E aí a gente pode colocar aqui, para a gente fazer o motor funcionar nesse primeiro passo aqui, vamos colocar aqui um digital write, para a gente vamos deixar a princípio esse motor desligado, então ou ligado, vou botar no estado high, e vamos deixar o Enable 2, motor 2, vamos deixar no estado baixo, né? Estado low. Deixa eu fazer aqui uma lógica para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Vou botar um comentário aqui. Vamos botar um comentário para você fazer um comentário mais de uma linha. Você pode fazer assim, ó. E aqui você pode fazer, digamos, vamos botar assim, N1, colocar N1, N2, motor, só para a gente fazer que o que é que vai acontecer. Então, quando o motor aqui está no estado, o N1 está no estado high e o N2 no estado low, vamos dizer que o motor vai rodar aqui no sentido horário.
Se for o contrário, se aqui for low e aqui for high, estado baixo e estado alto, motor, né, em 2, então o que vai acontecer aqui ele vai virar no sentido anti-horário. Então a gente poderia fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vou pegar, copiar essa sequência aqui, e vou colocar aqui abaixo. Veja que eu não estou nem trabalhando com void loop ainda, tudo isso no void setup, só para vocês verem como é que funciona. Agora eu vou para a entrada aqui, o input 1 eu vou deixar no estado high, e o input 2 eu vou deixar no estado baixo, né? Para que ele gire num determinado sentido. Vou dar aqui um delay, vou botar aqui, não sei, 2 segundos, e vou colocar aqui agora a outra lógica, pegando aqui, vou fazer o contrário aqui, certo? Deixa eu pegar aqui novamente, copiei aqui embaixo essa sequência, vou colocar aqui a N2, o Enable 2, para ligar o motor 2 agora, né? E vou botar, colocar aqui isso aqui, vou colocar assim, digital in 3, o input 3 no estado baixo, certo? Para ver se ele gira no sentido anti-horário aqui, sentido no baixo, e aqui em high. E aí a gente testa para ver o que é que está acontecendo. Isso é necessário vocês ir fazendo esses testes, porque na hora que a gente vai montar os robôs, a gente vai ter um momento que vai precisar fazer os dois motores ir no mesmo sentido, os dois motores voltar no mesmo sentido, ou ir em um sentido e o outro no sentido anti-horário. Ou os dois no sentido anti-horário, ou os dois no sentido anti-horário, ou um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. E são essas lógicas aqui que vão determinar essa rotação, certo? Vamos testar aqui o código para ver. Eu vou iniciar aqui a simulação para a gente ver o que é que acontece. Observe que o motor começou a rodar aqui no sentido horário, certo? Eu havia cometido um pequeno engano, aliás, eu tinha esquecido aqui é N4, tem botado em N2 em 4, né? O input 4. Então veja só, o que é que vai acontecer aqui agora? Ele vai rodar para um sentido, né, horário, vai extravasar, vai ligar um primeiro motor, vai para um determinado sentido, espera 2 segundos e liga o outro motor. Vamos ver o que é que acontece. O primeiro motor ligou, percebam. O segundo motor também ligou depois de 2 segundos. Aí os dois motores estão no sentido horário. Se você quisesse inverter a polarização do motor, você poderia fazer isso pelo fio aqui, trocando esses fios, né? A polarização deles, ou aqui via código. Então, para um rodar no sentido horário e outro no sentido anti-horário, o que é que você poderia fazer? Simplesmente isso. Deixa eu parar aqui a simulação. Você só trocaria aqui, ó, por exemplo, botaria high aqui, né? High, aqui de novo. E logo que o que está invertido são os fios, né? Vamos ver. Vamos fazer a simulação. Com Godot. Depois de 2 segundos, veja que está rodando um motor no sentido horário e outro motor no sentido anti-horário. Então é mais ou menos essa lógica que a gente utiliza para fazer com que os nossos robozinhos aí funcionem. A gente dominando aí o RPM e as direções dos motores.